Vamos fazer um chocolate quente, Nala? Eu estou morando aqui na Inglaterra por alguns meses e eu vou contar pra vocês a minha história com os idiomas, porque eu só estou vivendo tudo isso por conta dos idiomas. Mas antes, vamos fazer um chocolate quente? Comprei esse chocolate quente aqui da M&S Hot Chocolate. Simply add hot water. Então a gente simplesmente vai colocar aqui uma aguinha. Acabei com a arroz. Nossa, mas você come muito, velho. Como assim? Cara, você consegue acabar com a Cara, eu tô tentando fazer um videozinho novamente. Uma hora é Hiroshima, Nagasaki, a outra... Nossa, você come muito. Aí a máquina faz barulho. Bom, agora acho que dá pra gente começar a contar um pouquinho pra vocês da minha história com os idiomas e como que eu cheguei até aqui. É uma história longa e eu vou tentar contar o máximo de detalhes pra vocês, realmente trazendo um pouco dessa experiência em detalhes. Eu me lembro quando eu era novo, bem novo, tô falando de menos de 10 anos, e o inglês simplesmente não existia na minha vida. Tipo, estava ali, mas eu não conseguia ver ele, não fazia parte do meu dia a dia. Somente quando eu tinha por volta dos meus 12 ou 13 anos, eu comecei a prestar atenção um pouco mais na escola, comecei a, enfim, prestar atenção nas aulas. Só que, na oitava série, eu peguei final em inglês. Foi a única matéria que eu peguei final. E eu quase reprovei mesmo. Eu lembro que eu olhava aquela lista de what, where, who, how, why, how much, e tipo assim, pra mim era tudo a mesma coisa. E aí eu lembro que a gente tá falando então de 2013, final de 2013. E eu tinha então os meus 14 anos, né? Com 14 anos, eu saí de férias, passei e tal, e eu fui pra São Paulo com a minha família. E lá em São Paulo, a gente tava almoçando com a família e tudo isso. E um dia minha tia Marina, começou a perguntar pra mim e pros meus irmãos, né? Eu tenho dois irmãos, Vitor e Pedro, ambos mais novos. E ela começou a perguntar pra gente, né? Ah, como é que você diz arroz, feijão? Como é que você fala essas coisas em inglês? E eu não fazia ideia, né? Porém, o Vitor começou a responder tudo certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, ele sabe as respostas. Por que ele sabe as respostas? Por que ele fala inglês? Ele nunca fez um curso, ele nunca foi pra fora, ele nunca fez nada, né? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu vi uns vídeos no YouTube, assim, sobre FIFA. E eu tava querendo saber mais sobre FIFA. E os tutoriais eram todos em inglês, e os vídeos eram todos em inglês. E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa, a gente voltou dessa viagem, e eu liguei lá no YouTube, e eu lembro que eu assisti um vídeo que era do professor, acho que do Paulo, do English Winner, ou Inglês Winner, alguma coisa assim. E era um curso, assim, e eu comecei a assistir, eu falei, eu vou aprender. E aquilo foram os meus primeiros momentos com o idioma, sabe? E aí o que foi acontecendo foi que o inglês simplesmente começou a entrar na minha rotina. Comecei a assistir vídeos e mais vídeos, vídeos e mais vídeos em inglês e consumindo aquele conteúdo sem parar. E de verdade, muita gente me pergunta assim, tá, mas qual que foi o momento que você viu e falou, nossa, agora eu sei falar inglês e tal? Eu sempre digo que é um pouco difícil de eu falar isso porque eu não comecei no curso, então eu não tive algo gradual, eu simplesmente fui aprendendo do jeito que estava ali na rotina e sem tanta pressa, sem exercício, simplesmente vivendo um pouco com aquilo. E o que aconteceu foi que eu lembro que tudo que eu podia fazer em inglês, eu fazia. Música, mas o foco principal era muito de videogame, era muito de música. Comecei a assistir muita coisa, comecei a jogar muita coisa, e tudo 100% em inglês, né? Eu lembro de ter momentos onde eu estava jogando futebol, eu estava treinando futebol, e naquele momento, no meio do jogo, no meio do treino, eu estava pensando, como é que eu digo assim, a bola está longe de mim e eu preciso jogar, e, enfim. E eu lembro desses momentos assim muito vivos na minha mente, onde o inglês estava começando a fazer parte, cada vez mais parte, né? No ensino médio, nós estamos falando de 2014, quando eu entrei no ensino médio, e aí
Eu lembro de ter interesse sobre o inglês, mas a minha professora, ela tinha um sotaque muito forte de português, assim, tipo, eu não falava tão bem o inglês. Mas eu tava tão interessado que eu falei, cara, eu vou tirar leite de pedra aqui, eu vou aprender e eu vou dar um jeito de fazer isso aqui. E eu lembro de, nesse primeiro ano, ser algo meio essa introdução, sabe? Essa introdução a esse idioma e tal. E aí veio mais um ano, passou, né? Fui pro segundo ano do ensino médio. E eu lembro que na primeira aula a professora passou um texto pra gente traduzir. Simplesmente isso. Era um textão, traduzam esse texto. E eu lembro que eu consegui traduzir tudo aquilo. Foi um desafio. Eu falei, a gente tava num grupo, né? Eu falei, daqui que eu vou traduzir. E aí eu comecei a traduzir aquilo lá e eu lembro que tinha uma palavra só que eu não sabia, que era relatives, né? Que são parentes. Eu não sabia aquela palavra naquele tempo. E aí eu lembro que aquele momento me marcou e eu falei, nossa, eu consegui traduzir um textão. Porque até então eu não testava o meu inglês com textos, eu simplesmente vivia com o idioma, como eu tava falando, jogando, assistindo. Assistia muito YouTube. Quando eu tô falando que eu assistia muito YouTube, eu assistia muito YouTube. E aí eu lembro desse momento que eu comecei a ajudar cada vez mais meus amigos nas aulas, eu comecei a passar as tarefas para eles, a ajudar, enfim, fazer tudo que podia em inglês para os meus amigos. E aí foi criando uma vontade em mim, tipo, cara, eu acho que. Porque na época eu tava querendo ser jogador de futebol e esse era o meu grande sonho, mas começou a vir aquela pulguinha atrás da orelha de tipo, tá, quem sabe você vai fazer letras, quem sabe você vai se tornar um professor de inglês. E aquilo lá começou a dar aquela coçadinha aqui atrás, assim, né? E eu lembro que foi muito natural todo esse processo. Eu lembro que até então muitas pessoas não sabiam que eu falava inglês, até mesmo pessoas da minha família, porque eu simplesmente não falava sobre aquilo. Era uma coisa que estava no meu mundinho ali. Era no computador, no celular. Mas quando eu terminei o colégio, né? E foi passando um tempo e eu fui tentar o vestibular. Eu já tentei para letras. E eu entrei em letras português e inglês na PUC Paraná. Aliás, me formei depois de 4 anos, né? Então eu entrei e perceba todo esse movimento aí que a gente está falando, né? De 2014, fui passando por esse tempo aí, entrei na faculdade. Porém, antes dessa parte da faculdade, tem uma parte que eu comecei a realmente dar aulas para alguns amigos. E a Letícia foi minha primeira aluna, ela que confiou primeiro. E eu realmente comecei a dar aulas para ela ali. E depois teve a Paola também. E eu lembro que, tipo, quando essas pessoas, às vezes, no final do mês, elas iam me pagar, eu ficava tipo, mas por que você tá fazendo isso? Tipo assim, não, eu só tô te ajudando, sabe? Pra mim era uma coisa muito. Só queria ajudar, eu só queria estar ali, eu gostava de fazer aquilo. Então eu falei, cara, se eu gosto tanto desse negócio, e eu faria isso de graça, realmente eu tava ali fazendo, e pra mim quando eu recebia alguma coisa era uma surpresa, era algo diferente, né? Eu não esperava aquilo, não tava contando com aquele dinheiro. Eu falei, cara, que legal, gostei muito disso. Depois, por conta da Ana, minha primeira aluna, eu fui numa confraternização que teve de uma outra escola que estava surgindo, lá em Colombo, lá em Curitiba. E eu fui, e ali eu conheci a dona da escola, a Mari, e ali eu comecei a dar aula nessa outra escola. Então eu tinha 18 para 19, quase 19 anos já ali na época, e eu comecei a dar aulas nessa escola, uma escola pequena, com poucos alunos, mas tive a primeira experiência. E eu realmente gostei muito daquilo. E eu lembro que eu ia de ônibus pra Colombo, eu morava no Boqueirão, ia de ônibus pra Colombo, eu ia de ônibus lá pra Fazenda Rio Grande, eu ia pra Campo Magro, assim, e tipo assim, e era muito legal. Fazenda Rio Grande não, Campo Magro, eu ia pra Campo Magro e eu achava o máximo. Eu curtia demais fazer aquilo e eu fazia aquilo de todo o meu coração, assim mesmo. E eu falei, cara, eu gosto disso, eu amo fazer isso e eu gosto de ver as pessoas aprendendo, né? E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em algo que eu tenho facilidade, então por que não ajudar, né? Por que não oferecer o meu tempo e as minhas dicas e as minhas ferramentas para essas pessoas? O tempo foi passando ali na Puzzle. E aí foi bem em 2020, no ano que eu tava no segundo ano da faculdade, né? Porque eu entrei em 2019. Aí em 2020 eu tava no segundo ano da faculdade e já tava com algumas contas para pagar e as coisas na escola não começaram muito bem. Então eu fui para uma outra escola, eu fui para KNN,
E ali era uma escola com regime CLT, então tinha todas aquelas coisas de trabalhar de manhã até o final da tarde, turmas. Foi muito legal para o meu crescimento profissional. Eu realmente aprendi muita coisa ali, como pessoa, como profissional, como ser humano mesmo. Mas o retorno era muito baixo para o tanto de esforço que eu fazia. Então eu fiquei ali coisa de 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. E nesse meio tempo eu estava cursando faculdade também, então eu estava dando aulas na escola e fazendo faculdade, assim, minha vida era muito corrida mesmo, de manhã até o final da noite, super intenso e muito desgastante. E daí foi nesse tempo aí que eu comecei a aprender o italiano, o alemão e um pouco do francês. Então nesse 1 ano e 8 meses, a gente estava em 2020, quando eu comecei a aprender italiano. E o italiano foi muito engraçado, porque eu comecei bem no início da pandemia. A pandemia estourou, a gente começou a passar mais tempo em casa e na primeira semana eu falei, eu vou aprender isso. Porque eu já tinha tentado aprender um pouco antes, assim, mas não tinha rolado direito, porque a gente precisa de foco, precisa de determinação. Não é porque eu aprendo os idiomas com facilidade que eu aprendo eles facilmente. Não, simplesmente eu preciso me dedicar muito. Então eu já tinha tentado aprender um pouco de italiano antes, porque eu estava curioso, mas eu não tinha desistido. E aí começou a pandemia, eu falei, agora eu vou estudar, eu vou me dedicar e eu vou aproveitar que eu já tô nesse ritmo frenético, que eu nem tinha tanto tempo assim, mas eu tava nesse ritmo frenético, e sabe quando você tá tão dentro de um ritmo que você, só mais uma atividade, ela flui, né? Então eu falei, eu vou aprender italiano e eu vou começar a analisar os métodos. Comecei a estudar um pouco sobre aquisição de linguagem, como aprender idiomas, como que os poliglotas estudam. E, cara, foram passando alguns meses, assim, coisa de 3, 4 meses, e eu fui entendendo o italiano com, sei lá, com muita naturalidade. Comecei a consumir muito conteúdo em italiano, eu gostei muito. Até hoje eu acho que é a minha língua preferida, assim, sei lá, dá uma alegria nos olhos quando eu falo, quando eu vejo, quando eu me comunico, quando eu escuto um pouco de italiano, né? E nessa época eu comecei a trocar mensagens com o Bruno, um ítalo brasileiro, né, que mora na Itália, de família brasileira, mas é mais italiano que brasileiro, e ali a gente começou a trocar muitas mensagens no WhatsApp, e aquilo ali foi um momento também chave, porque eu comecei a aprender, eu comecei a usar o meu italiano, né, e foi ali que eu vi que era possível, né? Eu tenho vídeos, né, aqui no canal dessa época também, se você quiser dar uma olhada, você vai encontrar esses vídeos que eu fiz. Então é muito interessante ver a minha evolução, tanto nos idiomas e tudo isso, né? Mas eu comecei o italiano. Depois de algum tempo, um grande amigo meu, professor lá da escola também, o Thiago, ele gostava de aprender outros idiomas também, ele era professor de inglês. E ele tinha uma boa base do alemão. E eu não fazia ideia do alemão, não sabia nada, até porque é uma língua muito difícil, muito diferente, né, complexa. E eu lembro de ter. A gente ficou muito próximo, então a gente começou a trocar essas ideias sobre idiomas. Eu falei, cara, me ensina um pouco de alemão. Ele, claro, me ensina um pouco de italiano. A gente começou a brincar assim. E eu lembro que nos nossos intervalos a gente tentava falar alemão e essa foi a minha motivação para aprender. Eu falei, cara, já que eu tô aqui, já que eu aprendi a aprender, deixa eu tentar aprender um pouco de alemão e deixa eu ver como é que funciona isso aqui, porque é diferente, né? E aí eu comecei a aprender e foi muito legal, assim, porque você se sente meio que poderoso, assim, tipo, meu Deus, eu estou conseguindo me comunicar em um idioma que muitas pessoas não sabem nem falar sim, sabe? Não sabem nada. E eu tô entendendo algumas coisas, eu consigo fazer frases longas, complexas. A gente passava, às vezes, algumas horas conversando em alemão e aquilo lá foi brilhando os meus olhos cada vez mais. Na escola ainda eu tive algumas poucas experiências com o francês, né? O Felipe, outro professor lá, ele ensinava um pouco de francês pra galera, ele tava começando também. E aí, mas assim, não tinha muita essa motivação para eu aprender. Lembra, assim, a gente precisa de motivação e muita dedicação nesse processo. Então eu comecei a me dedicar cada vez mais ao italiano, ao alemão. Italiano, um pouquinho de alemão, italiano, muito italiano, né? Eu gostava muito. Até que chegou um momento na faculdade, em 2021 ou 22, agora eu não consigo me lembrar. Eu acho que foi no último semestre de 2021. No último semestre de 2021 eu comecei, eu acho. Eu conheci o Adrien, que ele era um francês que estava fazendo intercâmbio lá na PUC, né? E lá eu conheci ele e eu estava sendo
o assistente do professor, né, na parte de inglês, ajudando o pessoal a escrever em inglês e corrigir os textos dele. E ele era francês. E eu, cara, aquilo me foi uma oportunidade que surgiu. Eu falei, vou aprender inglês, vou aprender francês aqui porque ele tá aqui e é uma grande experiência, né? Eu lembro da gente ir no shopping junto, a gente trocar uma ideia. E eu comecei a me dedicar no francês. Comecei a usar muito o Duolingo, Liga.com, vídeo no YouTube, tudo aquilo que eu já fui mapeando antes como é que se aprende um idioma, né? E com o francês foi passando o tempo, assim, e de novo, as pessoas falam, mas quando é que você se sente pronto pra falar? Eu falo, cara, eu tento falar desde o dia 1. Eu sempre respeito o meu nível. Ou seja, se eu só sei falar meu nome eu vou falar meu nome eu não vou falar me chamo tal coisa, ou me chame de... Não, é tipo, eu vou falar do jeito que eu sei falar, né? Então eu sempre fui de me virar muito bem nos idiomas, mesmo tendo um vocabulário curto, relativamente breve, assim, curto mesmo, porém eu consigo me virar bem. Com 10 palavras eu já inverto a ordem, já faço outra coisa, já sei fazer uma negação. E eu dou um jeito de falar, porque, querendo ou não, é a maneira como você encara esse desafio. Então eu não sei falar, não vou falar, você provavelmente não vai falar mesmo. Agora, cara, vamos lá, deixa eu tentar. Eu lembro daquela palavra, quando você vê, a comunicação flui. E foi passando isso, né? Então aí a gente já tem um pouco do português, inglês e italiano bem tranquilos ali. O alemão, até hoje eu acredito que ele tá no nível intermediário, assim, consigo me virar bem. Vindo pra cá, encontrei uns alemães no aeroporto, a gente trocou ideia e tal, mas ainda tem que pensar, é mais difícil, o vocabulário é totalmente diferente, né? O francês, fui para a França agora há pouco e estava conversando com todo mundo, falando, pedindo informação e conseguindo ir para todos os lugares e conseguia me virar bem também. E aí surge depois de um tempo, né? Depois dessa parte, eu saio da escola porque minha grande motivação era eu quero aprender como fazer, como estudar os idiomas para eu poder ensinar para os meus alunos. Então, ali, cara, eu tive um direcionamento de Deus muito grande, assim, tipo assim, saia de onde você tá e invista nas aulas particulares. Invista nas aulas particulares, e isso vai dar certo. E os primeiros meses foram muito difíceis, né? Mas eu continuei, porque eu sei do conteúdo que eu posso passar e do quanto eu posso fazer os meus alunos realmente aprenderem, né? E o material, e enfim, toda essa parte de guiar o aluno. Eu sei que eu consigo fazer isso. Então eu não desisti. Eu fui, continuei indo atrás. E eu vi que tinha sempre gente assim, era engraçado, porque todo mundo achava que eu sabia falar espanhol. Mas eu não sabia falar espanhol, né? Até 2022. Eu não tinha contato com o idioma assim de estudar, de escutar muito o espanhol, querendo aprender mesmo. E era engraçado que todo mundo assumia, né? Que tipo assim, bom, se ele fala francês, se ele fala francês, alemão, italiano, inglês, ele fala espanhol, porque é perto, né? Mas não, eu não falava. Até que lá na PUC eu fui dar aulas de português para estrangeiros e tinha um monte de venezuelano lá. E aí eu contando essa história pra eles, né? Que eu falava vários idiomas. Ele, e o espanhol, né? Daí eu lembro que eu respondi em espanhol, pero eu não hablo muy bien espanhol. E aí eles, tipo, nossa, mas como assim não? Seu sotaque é muito bom, você tem uma boa pronúncia e tal, vai, estuda. E aquilo me deu uma motivação. Eu falei, cara, tem várias gente pedindo aulas de espanhol, tem várias gente fazendo essas coisas, eu vou me dedicar, né? Comecei a me dedicar, nesse meio tempo eu também tive a minha viagem para o Peru, então comecei a me dedicar cada vez mais, porque essa é a minha primeira grande viagem internacional, onde eu ia poder fazer, enfim, um turismo muito grande. Eu falei, eu quero estar pronto para isso. Comecei a me dedicar no espanhol. E foi de uma maneira muito natural também, né? É claro, vocês já devem ter visto outros vídeos de eu falando como aprender e tal, e eu realmente acredito que tem uma maneira certa para aprender para cada um. Ou seja, o que funciona para mim, o YouTube, ler textos, escutar música, falar com pessoas, talvez não é o que vai funcionar para você. Talvez você seja mais de pegar um livro, de ler, de fazer exercício. Então isso varia de pessoa para pessoa. Então eu comecei a crescer nessa parte de dar cada vez mais aulas, de fazer essas coisas. E o que foi acontecendo foi simplesmente algo muito natural, assim. Então eu não penso em parar de aprender os idiomas. Comecei a aprender o árabe nesse ano, na verdade, né? Bem em janeiro desse ano eu comecei a aprender árabe. Porém, achei muito difícil sozinho, né? Ali eu já vi que eu vou precisar, quando eu for aprender árabe de verdade, assim, de novo, retomar os estudos que eu dei uma parada,
eu provavelmente vou ter que fazer aulas com alguém, porque eu vi que, cara, sozinho aqui vai ser muito difícil. Claro que dá, mas eu vou demorar muito mais tempo e muito mais esforço do que eu poderia se eu simplesmente pagasse para alguém encurtar esse caminho, né? Então eu acredito que você fazer aulas, você encurta um caminho. Eu acredito que você ir para um outro país encurta ainda mais esse caminho, né? Então aí depende do que você tem como objetivo com o idioma, né? Uma vez eu estava tendo um pouquinho de aula de francês e eu lembro que o professor falou algo muito interessante, o professor Hugo. Ele falou, se você vai de Curitiba até o Rio de carro, né? Dá ali as suas, sei lá, 12 horas, você consegue chegar no Rio. Você chega mais cansado e tal. Agora, se você vai de avião, você chega em 1 hora. Ou seja, você encurta. E às vezes você ir para aquele país ou você fazer aulas é esse processo de encurtar um pouco esse caminho, né? Que é longo, mas com as ferramentas certas, com o caminho certo, com as dicas certas, você vai conseguir chegar lá. E aí, então, cara, hoje o que eu penso é, tipo assim, nunca parar de aprender idiomas, não coloco um número mínimo, não sei ainda qual que é o próximo idioma mesmo, não sei se em 2025 eu vou aprender. Agora, nesse exato momento, como eu tô morando aqui na Inglaterra, na Europa, o que eu penso é de passar cada vez mais tempo aprendendo sobre cultura, sobre palavras, aumentar o meu vocabulário, né? Mas pegar um pouco de cultura mesmo, ou seja, o que as pessoas que falam inglês pensam, né? E, claro, focando nos britânicos, agora com certeza penso em passar um tempo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, enfim, vários países, para aprender um pouco mais sobre como que o povo pensa, porque um idioma que você fale vai moldar muito a maneira como você pensa, né? E eu preciso ter essa experiência para passar para os meus alunos. Bom, com certeza, né? Eu tô falando aqui de uma experiência de mais de 10 anos, desde que eu comecei a aprender o inglês, então tem muita coisa que ficou faltando nesses 20 e poucos minutos aqui, mas acho que deu para dar uma boa atualizada para vocês. Posso, de repente, escrever alguma coisa no futuro ou tentar fazer mais um vídeo falando dos detalhes que eu esqueci. Mas eu quero saber, me conta aqui nos comentários um pouquinho da sua história com os idiomas, por que que você aprendeu, como que você aprendeu, se você ainda não aprendeu, por que que você gostaria, por que que ainda não conseguiu, né? Tem uma escola boa aí, Connections Languages, que pode te ajudar bastante com isso aí, ok? Bom, eu tô aqui terminando o meu chocolate quente. Vou editar esse vídeo e quem sabe eu posto ele ainda hoje. Hoje é 27 de dezembro e será que saiu até hoje? Não sei, vamos ver. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e nos vemos na próxima. See you later.